Oi pessoal, nesse tutorial eu vou apresentar como editar a audiodescrição utilizando o Audacity. Em primeiro lugar, a gente sugere que deixe o Audacity aberto juntamente com o seu roteiro já finalizado. Então, a primeira coisa é importar o arquivo da audiodescrição que já foi gravado com o seu celular, ou você pode gravar aqui mesmo utilizando o Audacity, clicando nesse botão gravar. Quando você clica nesse botão, vai abrir uma nova faixa e aí você já pode ir fazendo a sua locução de forma contínua. Nós vamos trazer uma locução pronta, então você vai primeiro em arquivo, importar áudio. Eu tenho aqui já um material organizado, que é da professora Dora, e a gente fez a audiodescrição gravada no celular, estava no formato MP4, a gente já converteu para o formato Wave, que é o que o Audacity aceita. Então você clica 2 vezes e aí você vai ver esse é o desenho da faixa de audiodescrição. Você pode renomear, né, o nome desse arquivo, lá estava como audiodescrição sem acento, sem cedilha, né, para não ter nenhum tipo de erro de arquivo, mas você pode editar e mudar o nome aqui na definição do nome da faixa. A gente sugere também que você importe o arquivo do som original. Por quê? Assim você vai poder visualizar os momentos de entrada, os momentos de silêncio da faixa do som original. Então aqui eu já tenho baixado o som original e aí vocês vão perceber que a faixa do som original ela é bem maior do que a faixa de som da audiodescrição, porque eu fiz uma gravação contínua sem estar definida de acordo com o timecode estabelecido aqui no roteiro. A gente coloca o roteiro junto com a janela do Audacity porque a gente vai conferindo cada timecode estabelecido. Então vamos lá. Para começar a editar a audiodescrição, você percebe aqui que agora nós temos 2 faixas, a faixa de audiodescrição e a faixa com o som original. A gente vai, inicialmente, se a gente colocar para tocar aqui no play, vai tocar as duas simultaneamente, uma sobrepondo a outra, só para testar. Bom, então continuando, agora a gente vai ver anotações sobre saber. Você pode perceber que a voz da audiodescrição está bem mais baixa do que o do som original. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é ajustar esse som utilizando o efeito de amplificar. Então você vai lá em efeito, amplificar, e aí você pode definir o tamanho dessa amplificação. Você pode colocar um visualizar para ouvir. Papéis em cima de uma mesa de madeira. Isso aqui foi uma pré-definição, né? Uma pré-visualização com uma amplificação de 2 decibéis. Você pode aumentar muito mais ou diminuir quando tiver muito alto. A gente coloca ali uma variação entre 2, 3 decibéis para não estourar. Estourar é quando essa faixa de áudio, os limites aqui extrapolam os limites da faixa, então fica um som distorcido. Então a gente vai colocar aqui uma amplificação de 2,5, você pode digitar também, decibéis. E aí você já percebe, né, que a locução ela quase alcança ali o topo da faixa, é mais ou menos o recomendado. Para a gente ouvir só o som da audiodescrição, a gente pode
ou silenciar o som original. Você vai perceber que o som original ele fica cinza e só o som da audiodescrição fica em azul. Ou você pode optar, né, se as duas estiverem habilitadas, você escolher qual que você quer ouvir sozinha, né? Então você clica em solo, automaticamente silencia a outra faixa. Uma das ferramentas que nós vamos mais utilizar no Audacity é a ferramenta de zoom. A gente pode vir aqui nessa lupinha no menu superior, que é a ferramenta de zoom, ou F4, no sistema iOS, e vir aqui para poder ampliar, né, a visualização da faixa que vai ser editada. Então, ou você pode diminuir utilizando essas duas ferramentas aqui, de aumentar zoom e diminuir zoom. Então, essas são ferramentas que serão muito utilizadas durante o momento da edição. Então, com a ferramenta de zoom, a gente visualiza aqui o primeiro trecho da audiodescrição. Pode-se perceber que existe aqui uma alteração, né, no início da fala, né, que ela é um pouco mais alta que o restante da faixa. A gente pode corrigir essas edições com a ferramenta de envelope, que é essa segunda ferramenta do menu aqui. Com a ferramenta de envelope, você cria realmente como se você estivesse envelopando essa faixa. Então você percebe que tem duas faixinhas azuis aqui, que se a gente clicar em cima delas, vão gerar pontos. Tá vendo? Geraram 4 pontos aqui nessa faixa. Esses pontos, eles podem ser ampliados ou diminuídos. Então eu vou criar mais 2 pontos aqui para poder diminuir essa faixa inicial aqui que está sendo um pouco fora do restante da fala da audiodescrição. Vocês devem ter percebido que a primeira fala é papéis em cima de uma mesa de madeira, né? Vocês podem conferir aqui no roteiro, aqui embaixo da audiodescrição. Esse papéis, ele veio com esse som estourado, então a gente pode utilizar no Audacity essa ferramenta de envelope. Eu vou aqui ampliar mais um pouquinho essa faixa para eu poder reduzir com o envelope exatamente aonde eu quero. Então eu vou vir aqui com os 2 pontos, trazer esses 2 pontos aqui para o início da faixa e vou pegar esses outros 2 pontos que eu criei aqui e vou reduzi-los de forma a que esse início aqui, né, da audiodescrição, ele fique mais suave, vamos dizer assim, né? Então a gente pode perceber aqui, ó, que se a gente diminuir esse início, ele fica um pouco mais suave. Eu posso criar outros pontos aqui na faixa para poder fazer esses ajustes. Então isso aqui é um recurso interessante também para poder trabalhar a faixa de audiodescrição, algumas, né, esses sons sibilares, principalmente eu que sou mineira, né, eu uso muito S, então às vezes isso pode dar uma distorção no áudio, e a gente pode usar essa ferramenta de envelope para poder estar fazendo esses pequenos ajustes. Uma outra ferramenta que a gente utiliza muito é a ferramenta de seleção. Então eu ajustei aqui, primeiro eu vou conferir, então eu posso conferir selecionando só a parte que eu quero ouvir. Papéis em cima de uma mesa de madeira. Então você já pode perceber que o pá ficou mais suave, não ficou tão alto em relação ao restante da fala. Agora a gente vai utilizar o roteiro de audiodescrição, os time codes estabelecidos no roteiro para poder configurar a faixa de audiodescrição. Bom, de acordo com o roteiro, a primeira frase da audiodescrição, ela começa em 00 e termina em 3 segundos.
Então, aqui na nossa faixa de audiodescrição, como que a gente confere esses timecodes? Aqui, se a gente selecionar essa primeira frase, né, a gente já viu que ela ocupa esse primeiro trecho aqui de faixa da audiodescrição, você vai perceber aqui embaixo que o timecode ele estabelece que está começando em 2 segundos, 2,5 segundos, e terminando em 5 segundos. Ou seja, a gente tem todo esse espaço inicial aqui, de quase 2 segundos, que está em silêncio. Então, a gente pode simplesmente selecionar esse início aqui e deletar para que a faixa comece exatamente lá no 0 segundos. Então, agora a gente selecionando novamente essa primeira frase, a gente percebe que ela começa em 0 e termina aqui em 2,5, mais ou menos o que está estabelecido no roteiro. Quando a gente vai para a segunda fala, então a gente percebe aqui no timecode que ela começa em 20 segundos até 23. O texto é papel com anotações sobre o saber científico. Vamos conferir aqui em cima se é isso mesmo que está sendo falado aqui nesse segundo trecho da faixa. Papel com anotações sobre saber científico. Exatamente. Só que selecionando aqui esse espaço, a gente percebe, como foi uma gravação contínua, que ele começa em 3 segundos até 7 segundos. Então, a gente precisa de 3 para 20 segundos, a gente tem aí 17 segundos de silêncio que precisa ser inserido aqui para que esse início comece em 20 e não em 3. Então, como que a gente insere o silêncio? A gente vai no menu superior gerar e silenciar. Aqui a gente vai definir a duração desse silêncio. Aqui é em hora, minuto, segundo e milissegundo. Então eu vou colocar aqui 17 segundos e você vai perceber que vai inserir uma longa faixa de silêncio aqui. Então essa é a faixa de silêncio inserida. E aí se a gente for ver aonde começa agora a fala, ela começa em 20 segundos. Só que ela precisa durar 3 segundos. Então vamos lá. Ela tem de 20 até 24. Ela não tá muito bem com 23, se a gente pegar aqui bem do início e bem do final. Então a gente precisaria dar uma pequena acelerada nessa fala. De que forma a gente poderia acelerar sem distorcer? A gente vai no menu superior Efeitos e aí a gente vai em Alterar Tempo, não velocidade, é tempo. Então a gente altera tempo. Por que alterar tempo? A gente altera o tempo da fala, mas sem alterar esse tom da fala. Se a gente coloca alterar velocidade, a fala ela fica também com um tom alterado, né? Então aqui a gente sempre vem alterar tempo. Aqui, a última vez que foi utilizada estava com menos 15, ou seja, era para ficar uma fala mais lenta. No nosso caso, a gente precisa que seja acelerada. Se você for perceber, se eu colocar uma diminuição aqui da porcentagem de alteração, aqui está menos 15, eu tenho uma faixa que era de 3,8 segundos que foi para 4,48. Eu quero, na verdade, diminuir de 3,8 para alguma coisa em torno ali de 3. Então, eu vou tirar esse negativo, você vê que aqui, ó, a faixinha andou, né? Você pode também alterar aqui na mão. E aí você pode perceber que quando você altera essa porcentagem, automaticamente altera aqui essa duração dessa seleção. Então, eu quero que ela diminui para algo em torno de 3, né? De 3,8 para 3.
É quase 1 segundo aí. Então vamos lá, dou OK. Você vê que diminuiu. Eu vou dar um play aqui, vocês vão perceber que minha fala fica um pouco acelerada, mas não altera o tom. Papel com anotações sobre saber científico. E aí você percebe que ela está começando em 20, terminando ali em 23. Não tem problema tá esse pedacinho aqui de milissegundo, não, porque às vezes é só um finalzinho da fala que não chega nem a sobrepor o som original. Isso a gente confere lá no final, porque se a gente for ficar conferindo trecho a trecho, não rende o trabalho. A gente sugere que a gente faça primeiro todas as edições de acordo com o time code. Depois que toda a faixa já tiver ajustada com esses momentos de silêncio e o início e o fim da frase coincidindo com o estabelecido no time code do roteiro, é que a gente vai fazer o teste de sincronização. Veja aqui um outro exemplo. O roteiro apresenta o início da fala. Posiciona o eixo à direita, à esquerda, atrás e à frente. Deve iniciar no minuto 12 e 43 segundos e terminar em 12 e 46. A faixa de audiodescrição apresenta essa fala. Vou dar um play aqui como exemplo. Posiciona o eixo à direita, esquerda, atrás e à frente. Você pode perceber que esse trecho de fala está iniciando em 12 e 43 e terminando em 12 e 48. A gente precisa que termine em 12 e 46. Então, a gente vem em efeitos, alterar tempo, e a gente vai colocar uma porcentagem de alteração positiva, onde a gente diminui a duração em segundos. Então, de 5 segundos vai para 4 segundos aproximadamente. Então, a gente vai conseguir reduzir esse 1 segundo. Dá o OK. Aí você percebe que vai de 12h43 a 12h47. Pode ser que sobreponha um pouquinho, a gente vai fazendo esses ajustes ao longo da jornada, mas aqui já tem mais ou menos, né, o tempo pré-definido que estava ali no roteiro. Fizemos toda a edição do áudio sincronizado com o estabelecido no roteiro, com os time codes estabelecidos no roteiro, chegou a hora de fazer o teste de sincronização. Nesse momento, você vai deixar as duas faixas de áudio habilitadas, vocês podem perceber que as duas estão em azul, e aí você vai colocar para tocar, para perceber como que ficaram as sobreposições da audiodescrição com o som original. Papéis em cima de uma mesa de madeira. Então, continuando, agora a gente vai... Vocês podem perceber que nesse início o som da audiodescrição ainda está um pouquinho mais baixo do que o som original, mas a gente percebe também que o som original ele tem um bocado de ruídos de fundo, né? Barulhos. A gente pode fazer uma redução desse ruído. Eu vou agora silenciar a faixa de audiodescrição e vou pegar aqui um trecho. Você percebe que é um trecho que não tem fala, mas que tem aqui um pedaço aqui de ruído bastante significativo. A gente pode reduzir esse ruído, pegando um pedaço da amostra dele e indo em efeitos, redução de ruído. Quando a gente vem esse efeitos redução de ruído, a gente pode obter esse perfil de ruído. Como a gente já selecionou, então a gente vai clicar aqui para obter. Ele vai identificar que eu selecionei esse trecho como um trecho de ruído. Aí a janela vai fechar. Aí a gente vai selecionar tudo e abrir de novo para poder dar o OK. Então, a gente vai em efeitos,
redução de ruído. Eu vou deixar aqui o passo 2, né, de como que vão estar os modos de suavização, sensibilidade e redução da forma que está originalmente, para reduzir, e vou dar OK. Tá aplicando a redução de ruído. Quanto maior a faixa, maior o tempo, né, disso. E aí vocês vão perceber que, né, ele faz uma redução no som original, mas faz uma redução significativa nessa parte do ruído. Então, agora a gente pode fazer um teste aqui, habilitando a audiodescrição, e vamos ouvir esse som original. Papéis em cima de uma mesa de madeira. Então, continuando. Então, agora a gente pode perceber que a fala da audiodescrição ela ficou bem mais evidente, sem os ruídos que tinham no fundo. Aqui no roteiro, a gente ainda tem mais uma rubrica, né, para o editor, que é silenciar os 3 segundos iniciais, retirando a interjeição bom, que é esse bom aqui que a professora fala no princípio. Quando a gente faz uma gravação de videoaula naturalmente, ou então uma videoaula caseira, como foi o caso da professora, sem um roteiro assim muito engessado, a gente acaba utilizando esse tipo de respiro, interjeições, um bom. Eu mesma aqui, eu tô fazendo essa gravação de tela e toda hora eu solto um assim. Essas informações, elas não são relevantes para a compreensão do conteúdo. Então, a gente pode escolher excluir essas informações. Então, mas isso tudo é definido no roteiro, juntamente com o consultor e posteriormente com o professor, né? Se o professor estabelecer, não, eu quero deixar esse bom aqui, a gente tem que deixar. Mas aqui nesse caso, houve a possibilidade de silenciar. Então, como é que a gente pode fazer para silenciar esses segundos iniciais aqui, tirando essa interjeição, sem afetar o tamanho original do som? Isso aqui é muito importante. Da mesma forma que a gente fez na audiodescrição, que a gente simplesmente selecionou o trecho inicial e deletou, a gente não pode fazer isso no som original. Por quê? Porque o som original ele tem que ficar exatamente do tamanho original, né? Do vídeo original. Nesse caso dessa videoaula, a professora não aparece, o rosto dela não aparece falando. A locução dela é em off. Mas se ela tivesse com o rosto dela falando, e se a gente pegasse simplesmente e deletasse esse início, a fala dela não ficaria sincronizada com os movimentos labiais. Então, a gente não pode mexer no tamanho do som original. A gente pode reduzir ruídos, aumentar ruídos e utilizando outro tipo de artifício. Então, nesse caso aqui, para a gente silenciar esses 3 segundos, ao invés da gente deletar, a gente vem em efeitos, a gente vem em gerar, silenciar. Nesse caso aqui, já está definido o tamanho. Por quê? Porque eu selecionei aqui o que eu quero que seja silenciado. Então, eu vou dar um OK e a faixa foi silenciada. Então, agora eu venho aqui para testar. Papéis em cima de uma mesa de madeira. Então, continuando, agora a gente vai. Então, o bom sumiu aqui, a audiodescrição ficou corretamente posicionada, de acordo com o estabelecido, e ficou muito mais suave essa mesclagem dessas 2 faixas. Outro exemplo é de edição do som original para poder fazer uma sobreposição harmoniosa da audiodescrição. No roteiro, está explicando que a deixa da professora é esse exemplo bem lúdico, né? Então aqui esse
entra como um espaço para poder fazer essa sobreposição aqui da audiodescrição. Então vamos ver aqui no som original como que está essa sobreposição. É esse exemplo bem lúdico, né? Papel com poema ilustrado. Que é uma espécie assim de forma de... Então a gente percebe que esse aqui pode ser silenciado para não embolar, né, com a audiodescrição, sem prejuízo ao entendimento original. Então novamente a gente vem com esse selecionado. Se você quiser, você pode conferir aqui se você está selecionando o trecho correto, pode silenciar o som, a faixa da audiodescrição, para ouvir só o trecho do som original. Lembrando, quando a gente silencia, a faixa fica em cinza, né? Então só a faixa que está sendo ouvida fica em azul. Então você seleciona para conferir. Então selecionamos certinho o momento que a gente quer silenciar. Então a gente vem novamente em gerar, silenciar, e aí aqui já está o trecho, né, de duração selecionado, e a gente dá um OK. Então esse some daqui. Então vamos tirar o silêncio, as duas faixas estão habilitadas para ouvir e vamos ouvir como ficou. É esse exemplo bem lúdico, né? Papel com poema ilustrado. É uma espécie assim de forma de uma poesiazinha, né? Então não há nenhum prejuízo no entendimento e a professora consegue continuar, né, sem a gente estar interferindo no tempo original da faixa. Então, para finalizar, é preciso fazer todas essas análises, ajustes, para poder criar a perfeita sincronia. E aí vocês vão ver no link final que a gente vai deixar aqui abaixo como que ficou essa videoaula com audiodescrição. Chegou o momento de exportar o seu arquivo. O Audacity, ele gera um projeto. Esse arquivo que estamos trabalhando com 2 faixas, ele é um projeto. Então, se você for salvar, você vai ver que a opção em arquivo, você tem a opção de salvar projeto. Você não salva o áudio. Então, você salva primeiro o projeto, né, para poder abri-lo e fazer novas edições quando quiser. Mas para gerar o MP3 final com audiodescrição, você deve ir em Arquivo, Exportar, exportar como MP3 ou Wave ou OGG. Normalmente a gente utiliza o MP3 e aí vai abrir uma janela, né, da localização aonde você vai salvar, e aí você pode configurar aqui o nome do arquivo e mandar salvar no local que você pré-definir. Quando você clicar em salvar, vai aparecer, vai falar que as faixas serão mixadas, né? Então vai ser criado um só arquivo com um canal. Você dá OK e vai abrir uma janela de etiquetas para metadados, onde você pode inserir o nome do artista, né, ou do autor da obra. Você pode editar o nome da faixa, né, que é o tema que ela chama, com audiodescrição e outros elementos. Aqui o nome do álbum, da faixa, ano, gênero, e tudo isso são metadados que vão ser incorporados ao arquivo. E aí você vai dar OK, e aí vai estar exportando o MP3 para você editar no vídeo original. Uma outra forma de entrega é você entregar só a audiodescrição para o editor de vídeo inserir no vídeo com o som original. Então, para você fazer essa exportação, você vai silenciar o som original e vai exportar só a audiodescrição.
Então, você vai fazer o mesmo procedimento, você vai exportar, escolhe o formato do arquivo, e aí, vou colocar aqui só audiodescrição. E aí vai salvar só o arquivo de audiodescrição. Dessa forma, o editor de vídeo pode inserir essa audiodescrição e mixar no programa de edição de vídeo.